Definitivamente, política não é para amadores, e nem para aqueles políticos que só pensam em benefício próprio, ou então aqueles que, além de pensar no seu benefício próprio, ele já tem aquele seu grupinho ao qual ele quer favorecer. As últimas notícias com os índios Yanomamis lá em Roraima nos mostra isso. E antes de ir para o vídeo de hoje, roda a vinheta. I've always liked to play with fire. Antes de irmos para o assunto do vídeo de hoje, eu gostaria de te fazer um convite. Eu queria que você se inscrevesse no canal e ativasse os sininhos de notificações, para quando sair vídeo novo no canal, você possa ser avisado e assim você vem ficar juntinho com a gente, conectado com a notícia. Então, bora pro vídeo. O Brasil não é para políticos amadores, acabei de crer, porque o brasileiro, ele precisa de político que põe a mão na massa, que vê as coisas que precisam ser feitas, vai lá até o local aonde a coisa está acontecendo para ver o que está acontecendo, para poder tentar resolver. E o nosso querido presidente do governo passado, ele ignorou 21 pedidos de socorro do pessoal Yanomami. Os índios estavam lá em Roraima passando fome, sofrendo de desnutrição. E Bolsonaro não fez absolutamente nada por esse povo. O que Bolsonaro cansou de dizer é que ele não ia demarcar terras para indígenas no seu governo. E ele realmente, isso ele cumpriu, ele não fez. Ele judiou desse povo. Durante a pandemia, Bolsonaro negou água para esse povo. Durante a pandemia, Bolsonaro negou auxílio para esse povo. Mas Bolsonaro não negou facilidades para o pessoal que gosta de fazer garimpo lá na Amazônia. Bolsonaro fez um decreto para poder facilitar a entrada e o trabalho dos garimpeiros. Ele fez um decreto chamado tal de garimpo artesanal. E com isso, os garimpeiros iam lá para a Amazônia, iam para a terra dos índios, matavam os índios, roubavam a terra dos índios para poder fazer garimpo, estavam matando os índios com toda a química que era jogada nas águas dos rios. E Bolsonaro, ele achava ruim que o IBAMA, a fiscalização, estava indo para cima desses garimpeiros. Ele dizia que o IBAMA estava cometendo abuso, apreendendo os maquinários. Bolsonaro disse que iria tomar providências junto à fiscalização que estava queimando maquinários nas terras dos índios. Isso que ele fez. Agora, cuidar de gente, de pessoas, de crianças que estavam lá precisando, isso ele não fez. Mais de 500 crianças Yanomamis foram mortas. E Bolsonaro não fez absolutamente nada. Não é à toa que lá no Tribunal de Haia ele foi denunciado como genocídio de indígenas. Mas agora a gente entende o porquê desse genocídio. Porque o que está acontecendo com esses indígenas lá em Roraima é exatamente um genocídio. E o que é mais engraçado é que tem bolsonarista nas redes dizendo que esses índios não são índios do Brasil, que são índios da Venezuela, de Maduro. Que Maduro que está deixando esses índios morrerem de fome. Mas vão falando isso para vocês 1, 2, 3, 4, 5 mil vezes.
até vocês realmente acreditarem nisso. Porque uma mentira, quando ela é dita mais de 1000 vezes, ela passa a ser crível. Mas ela vai ser crível só para você que vive no mundo de Nárnia. Porque no mundo dos brasileiros que estão aqui, a gente consegue enxergar destruição que Bolsonaro causou para o país inteiro. E o atual governo, assim que ele soube da situação do que estava acontecendo lá em Roraima, o presidente, ele montou uma comitiva e voou para Roraima para ver como que estava a situação dos Yanomamis. E lá ele viu que a situação é terrível, é uma tragédia. E ele vai decretar estado de calamidade lá em Roraima. E a nossa ministra da Saúde, a senhora Nízia, ela vai convocar, né? Ela está convocando um grupo de médicos, auxiliares, com medicação, tudo que for necessário para poder auxiliar esses índios que estão lá em estado de desnutrição. E Bolsonaro, ele não teve competência suficiente enquanto chefe de governo para poder cuidar desses índios que estavam lá precisando de auxílio. Mas ele soube cuidar muito bem dos benefícios que o cartão corporativo lhe proporcionava enquanto presidente. E como a gente sabe que ele fazia bom uso desse cartão corporativo? No site Metrópolis, essa semana, saiu uma matéria falando a respeito, falando do Caixa 2 do Jair Bolsonaro lá no Palácio do Planalto. Lá, Bolsonaro, ele tinha um assessor de primeira ordem para poder fazer tudo o que ele precisava. E o nome desse assessor é Coronel Mauro César Barbosa Cid. Ele era o assessor de primeira ordem de Bolsonaro. E ele fazia tudo, desde atender o telefone do Bolsonaro até responder algumas mensagens, se fosse o caso. E esse coronel, esse Cid, ele ia com Bolsonaro para tudo enquanto é lugar. Todo lugar que Bolsonaro ia, ele ia. E ele também era o interlocutor do Bolsonaro com aquelas pessoas que estavam lá nos quartéis. Lembra que ele ficava aquele período de silêncio, não falava nada? As pessoas que ficavam nesse silêncio ficavam deduzindo alguma coisa? Então, era ele que ficava, que era o elo, que era a ponte entre as pessoas que estavam lá para poder levar e trazer alguma informação. E ele também, ele sacava dinheiros desse cartão corporativo do Bolsonaro e fazia o quê? Sacava em dinheiro vivo, na boca do caixa, lá no Banco do Brasil. Tem uma sede lá no Palácio. E ele pegava esse dinheiro e pagava as contas do Bolsonaro. Não só as contas do Bolsonaro, como também as contas da dona Michele. Só que Michele, ela usava um cartão, só que esse cartão não era da Michele, era de uma amiga dela. Então, para não levantar suspeitas que estavam pegando dinheiro do cartão corporativo para poder pagar os cartões da Michele, eles usavam essa artimanha da Michele pegar um cartão de crédito de uma amiga, usava esse cartão dela e depois esse Cid ia com o cartão corporativo do Bolsonaro, sacava o dinheiro lá na agência do Banco do Brasil e pagava as contas da dona Michele, como também pagava as contas dos familiares da dona Michele. Tudo isso com o dinheiro do cartão corporativo. E mais, ele também, ele recebia alguns dinheiros em espécie de outros assessores de outros lugares fora de Brasília, quer dizer, outros lugares não, de outros quartéis
fora de Brasília para também pagar outras contas do Bolsonaro. Tudo isso saiu numa matéria do site Metrópole. Tudo isso é matéria de uma investigação da Polícia Federal. E eles têm prova de tudo. Tem prova de mensagens, em áudio, em vídeo. Então eu acho que ficou meio complicado para o Bolsonaro se desvincular dessa artimanha toda, porque lá tem áudios do Bolsonaro falando com o Cid e dando a impressão de que Bolsonaro sabia de absolutamente tudo, de tudo isso que o Cid fazia, tirava dinheiro da boca do caixa, dinheiro vivo, pagava conta, tudo isso Bolsonaro sabia. Como também tem áudios do Bolsonaro falando com o Cid a respeito de alguma informação trocada com o pessoal que ficava lá no quartel. Bolsonaro tem muita coisa para explicar. Outra coisa, esse Cid, esse coronel Cid, ele foi de certa forma um pivô para o Lula ele exonerar o general que estava no comando do exército, porque esse general ele meio que cometeu um ato de insubordinação de hierarquia. Ele não obedeceu às ordens que o Lula deu para ele. E esse general exonerado é o Júlio César Arruda. Ele foi um pouquinho longe demais nas suas atribuições, porque o presidente ele solicitou, pediu para ele exonerar esse Cid, porque quando Bolsonaro, antes do Bolsonaro deixar o seu mandato e viajar lá para os Estados Unidos, ele deixou uma ordem para que o Cid assumisse o comando das forças especiais lá em Goiânia. Pois bem, Lula, sabendo disso, Lula pediu para o coronel Arruda exonerar o Cid, porque o Cid ele estava sendo investigado pelos atos antidemocráticos. Como que esse Cid ia estar à frente do comando das forças especiais que cuidava de qualquer coisa que acontecer em Brasília, que precisasse assim de algo mais específico, quem iria seria esse Cid. Como que esse Cid ia fazer a proteção, no caso do presidente, sendo que ele estava querendo aplicar um golpe no Lula? Não tinha condição. Por isso Lula pediu para exonerar esse coronel. E o Arruda disse que não ia exonerar ninguém. Fora isso, o Arruda também ele se negou a abrir uma investigação que o Lula tinha pedido para ele fazer, para saber se algum outro militar da ativa tinha participado daquele vandalismo todo, daquela tentativa de golpe lá em Brasília, lá no Centro dos Três Poderes. Ele também se negou a fazer essa investigação. E também, no dia daquele vandalismo todo que aconteceu lá em Brasília, o Flávio Dino, ele tentou, ele foi até os quartéis para poder prender as pessoas que estavam naquele ato e foi pegar guarida lá no quartel. O Flávio Dino, ele tentou prender as pessoas que participaram daquele ato de vandalismo lá em Brasília, porque eles fugiram para a frente dos quartéis e o coronel Arruda não deixou o Flávio Dino prender essas pessoas. Então ele teve 3 insubordinações contra as ordens do Lula. Essa do Cid foi a gota d'água. Aí o Lula exonerou o general. E no lugar do general Arruda, Lula nomeou o general Tomás Miguel Ribeiro Paiva. Esse general, ele é mais alinhado com a democracia. E esse general, há uns dias atrás, ele deu uma declaração. Vamos ouvir.
Então, ser militar é isso, é ser profissional, é respeitar a hierarquia e disciplina, é ser coeso, é ser íntegro, é ter espírito de corpo, é defender a pátria, é ser uma instituição de Estado. A política, a partidária, não interessa quem está no comando, a gente vai cumprir a missão do mesmo jeito. Isso é ser militar. Vamos ver se agora o Lula tem um pouquinho mais de tranquilidade com esse pessoal das Forças Armadas, porque ele tem tido dor de cabeça com essa gente. Então, o vídeo de hoje era sobre isso. Eu gostaria que você deixasse o seu joinha, se as informações foram pertinentes para você. O que você acha? O Lula fez bem de fazer essa troca de comando? Ou ele deveria ter sido um pouco mais paciente? Coloque a sua opinião aqui nos comentários. E aperte o sininho de notificações para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas. Compartilha e até a próxima. Tchau!